Acho que estou no efeito ainda da yoga do riso. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo Tony. Boa noite todo mundo. Que delícia! Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021, videozinho do nosso Evangelho Online que vai ficar para a posteridade, então é bom dizer que dia é hoje. Hoje eu estou aqui numa troca com meu amigo Eduardo Ladeira. Normalmente a sexta-feira é o Eduardo que pilota o nosso Evangelho Online, mas como eu vou viajar amanhã, Eduardo topou trocar comigo e eu amei, porque assim eu consigo ficar com o Tony, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Coisa boa, né? E por falar em fé, vamos falar de fé hoje, pessoal? Olha só, mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos ler a lição 113, que vai falar para a gente justamente sobre fé, né? Tua fé. E o nosso convidado é o Tony. O Tony é meu amigaço, parceiraço, coordena o estudo sistematizado comigo, faz comigo o Evangelioterapia toda quinta-feira à tarde no canal da Casa Espírita Suave Caminho. E hoje está me dando a honra da companhia. Tony, gratidão em nome da equipe do nosso Evangelho Online. Seja bem-vindo a esse nosso espaço. E hoje eu quero que você se sinta à vontade para conduzir, para comentar, para nos ajudar a entender essa liçãozinha que Emmanuel veio nos trazer. Mas a gente precisa começar fazendo uma prece. E eu te pergunto, você quer fazer a prece inicial ou a prece final? Não, posso fazer sim. Então vamos já, a partir de já, né? Afinar a nossa sintonia aí com a espiritualidade maior. Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, protetores da Casa Espírita Suave Caminho, que sempre estão conosco em nossas vidas, principalmente nos momentos das atividades da casa, que não são lá presenciais, mas eles estão conosco o tempo todo trabalhando, porque eles são trabalhadores do bem, né? Trabalhador do Evangelho. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, a leitura do Evangelho, para trazer as mensagens de Jesus, as mensagens dos Espíritos de Luz. Que todos aqueles que estiverem conosco, em sintonia, que recebam as vibrações desses amigos espirituais, seus corações se encham de harmonia, de esperança, de paz, de ternura. Estamos em véspera de carnaval, um carnaval diferente, então que seja um carnaval, dessa vez, definitivamente, com muita paz, com muita harmonia, com muito descanso, né? E com boas companhias. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Deveríamos estar chegando na Comerge, né, Gleice? Deveríamos. Se fosse uma... Mas estamos chegando aqui. A Comerge online, pelo menos, né? Começa hoje. Então, que seja uma linda Comerge online. Que seja, né? E aí, hoje a gente vai, como você falou, né, do livro Pão Nosso aí, a leitura 114, né, 113, né, tua fé. Quer comentar alguma coisa antes ou a gente pode dar prosseguimento? Não, por mim a gente já pode começar. Já pode começar a trabalhar, né? Começar a trabalhar. Começa os trabalhos. Essa leitura, tua fé, né, como já falei do livro Pão Nosso, ele é assim: ele lhe disse, em bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 48. Como eu sou uma pessoa que não consegue, né, deixar de ir na origem, eu fui lá ver o que Lucas estava dizendo, capítulo 8, versículo 48, e a história é uma história bem curta, mas ela é bem interessante a gente contar, para poder complementar com a leitura, que é a visão de Emmanuel, né, o que Emmanuel extrai do que Jesus falou, do ensinamento ali de Jesus.
Então, o nome é A Cura de uma Mulher Enferma. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse é o contexto, né, Gleice? E a gente, na evangeloterapia, a gente está falando tanto da questão, né, das coisas que Jesus falava e as pessoas ali não compreendiam. O que acontecia naquele momento, é belíssima mesmo, Josiane, o que acontecia naquele momento é assim, que o tempo todo, tudo que Jesus fazia gerava um testemunho, né? Jesus não fazia nada, não teve nada que fosse feito às escondidas. As conversas que ele tinha ali com os apóstolos deles, com os discípulos dele, e o tempo todo ele mandava que levassem aquelas informações. Mas a passagem de Jesus, desde o anúncio da vinda de Jesus, é todo feito com testemunhos. Por isso que nós temos essa riqueza de informações aqui, deixada por Jesus, né? As coisas que ele falava da nossa relação com a espiritualidade, com a nossa relação com a fé, que era diferente daquela relação que havia naquela época, né? Dos rituais, das trocas, né? Tipo assim, eu obedeço essa regra e de volta eu tenho esse benefício. Então Jesus trouxe tudo diferente. Então, nessa passagem aqui, ele está fazendo exatamente, muito claramente, a fé que aquela pessoa tinha nele, né? Aquela mulher que há 12 anos tinha aquela doença, gastou tudo que tinha, e tudo que tinha na época era pouco, as pessoas não tinham muita coisa. Às vezes a riqueza da pessoa era um cabrito, né, Gleice? Né? A riqueza era aquilo dali, né? Era uma vinhazinha ali que fazia o azeite. Eu não entendi essa fala. Orla? Orla era uma barra de pano azul, onde significava que a pessoa era cumpridora das leis de Deus. Não encaixei muito bem. Marcelo, que eu não entendi de onde saiu isso. Estava no texto? Não ouvi. Eu tirei aqui da passagem. Mas, com certeza, os comentários do Marcelo são sempre dentro do contexto, né? Então, vamos lá. Ele tocou a orla. Sim, na roupa de Jesus, né? Entendi. Na veste de Jesus, Então, Marcelo é sempre cirúrgico. Então, o que a gente vem trazendo daquela época para cá, que agora a gente vai fazer a leitura de Emmanuel, né? Só que Emmanuel pega tudo isso, né, aquelas passagens, e ele traz mais para o nosso vocabulário, ele traz de uma maneira que a gente consegue encaixar no nosso dia a dia ali, na nossa rotina, e fica de uma forma muito mais tranquila, mais fácil da gente compreender, né? Só que Jesus tem expressão maciça das coisas que aconteceram. Por isso que eu gosto sempre de ir lá em Jesus, né? Por mais que a gente pegue depois uma explicação, uma definição, então a partir dali você consegue fazer vários comentários a respeito, mas é bom a gente ir lá em Jesus e ver exatamente o que aconteceu, porque Jesus traz uma situação pronta. Olha que exemplo, né? Só o fato, a fé dessa mulher, dessa pessoa, se arrastando no chão, numa multidão, e ela sabia que se ela simplesmente tocasse na veste dele, na orla dele, né, como diz, até acrescentou aí o Marcelo, ela seria de alguma maneira beneficiada. Olha o tamanho da fé dessa pessoa. E muitas vezes, a gente até na evangeloterapia falou ontem, né, a questão da fé, que a fé é essa certeza de que alguma coisa virá do outro lado.
alguma coisa. O ruim é quando a gente vai comentar no texto, é quando a gente confunde a fé com a nossa vontade. E a vontade não é a nossa, a vontade é do Pai. Né? A vontade é a vontade de Deus. Então, a fé, inclusive, aceitar que determinadas coisas que a gente não gosta, elas vêm da parte de Deus. E fé, confiar nisso, é aceitar e fazer o esforço para passar por essas dificuldades. Então, por essas dificuldades, né, Gleice? A gente tem mania de condicionar a nossa fé, né? Só que é muito fácil a gente ter fé quando tudo está bem, quando tudo está brilhando aos nossos olhos, quando as coisas estão desculpa, quando as coisas estão acontecendo exatamente como a gente gosta, como a gente sonhou, como a gente planejou. Difícil é a gente exercitar a nossa fé diante das dificuldades, diante das divergências, diante das contrariedades, de ver as coisas acontecendo diferente do que a gente teria escolhido que elas fossem. Então, fé é confiar nos desígnios de Deus, sejam eles quais forem. E aí foi o que a gente estava falando ontem no Evangelho Terapia. Quando a gente acredita na reencarnação, quando a gente acredita na vida futura, o presente para de ser único. A gente sabe que tudo que a gente está vivendo agora tem um porquê. Vai ter uma consequência, vai gerar uma situação lá na frente. E aí fica mais fácil para a gente começar a lidar com as pedras do caminho, com as dificuldades do agora, né? Tudo vem numa sequência de acontecimentos, né, Gleice? A gente fala tanto isso, né, quando a gente usa assim, os nossos exemplos pessoais, é até importante colocar os nossos exemplos pessoais, porque a gente já compreendeu, talvez, muito mais do que muitas pessoas. Então, a gente coloca assim, olha, eu pensava dessa forma, eu passei por isso que você está passando, e eu entendi que está escrito aqui no Evangelho, que está escrito dentro da doutrina, esse tipo de instrução, e essa instrução alivia o meu coração. Essa instrução me aconchega, né, na hora da dor comigo, na hora da dor com alguém que eu amo. E isso faz total diferença. E essa leitura, Gleice, parece que assim, foi um resumo de tudo que a gente veio lendo da evangeloterapia até hoje. Então, assim, quem não sabe, a gente faz evangeloterapia toda quinta-feira e fica tudo salvo aí na playlist do canal da Suave Caminho, tá, gente? É só entrar lá. Então, entrando aqui agora no texto de Emmanuel, que todo mundo aí vai se identificar de uma maneira bem clara, com certeza. E ele diz assim, é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, ou seja, após a cura da mulher, né, as pessoas, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida, sem dúvida nenhuma. Né? Então, Jesus chama a atenção para isso. Né? Olha só, você está conquistando isso porque você mereceu, porque você veio até aqui, né? Você teve o trabalho de vir até aqui. Quantos iam se arrastando, né, Gleice? Vamos levar lá para aqueles momentos, né? Quantos vinham se arrastando? Quantos não tinham que comer, não tinham que beber, não tinham que dar? E essas pessoas iam até Jesus com a certeza de que conseguiriam alguma coisa. Né? Esse foi o grande exercício da fé. Isso existia naquela época? Não. Isso existe hoje? Existe, a gente já conhece. Né? É só a gente colocar em prática. A gente já sabe tudo isso. Né? É só a gente começar a estudar mais e cada vez mais, que isso vai facilitando demais a nossa vida, vai diminuindo muito os sofrimentos e a angústia da gente. Não que elas não existem, a gente vive num mundo que a angústia está presente aí, né, o tempo todo, mas a forma de lidar com isso é que é diferente. E a fé é o que a gente tem, né, de mais precioso no mundo de hoje, porque a gente não tem certeza de nada daqui a 10 minutos. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? A espiritualidade sabe, dependendo do grau de evolução do espírito, eles sabem o que vai acontecer daqui a 1000 anos.
mas a gente não. Então, se a gente caminha ligado, né, com essa relação tão forte, com o que hoje a gente já conhece, né, uma espiritualidade, né, na época as pessoas não conheciam tanto, Jesus já trouxe, e a doutrina espírita trouxe mais. Então, se a gente conhece essa espiritualidade, a gente sabe que uma prece, um pensamento, uma ação, né, nos conecta com eles, a gente vai se sentir mais seguro. Por que a gente não usa isso? Por que a gente se distrai e não usa, né, Gleice? Quer falar a esse respeito? Posso ler mais um pouquinho? Eu quero só fazer um comentário sobre esse trecho, né, da fala de Jesus, exatamente. A tua fé te salvou, me faz pensar que, mais uma vez, é a exemplificação do quanto nós somos responsáveis por nós mesmos. A gente tem que fugir dessa tendência natural que a gente tem de terceirizar as coisas, de sempre arrumar um responsável por aquilo que nos acontece. Até nesse caso, né, da nossa salvação, nós somos responsáveis, né? Eu costumo falar muito sobre os nossos filhos, quando a gente coloca de castigo. Com o passar do tempo, eu aprendi a falar para o meu filho assim: você se colocou de castigo. Não fui eu que acordei mal-humorada, não fui eu que naquele dia, cheia de capricho, resolvi, hoje eu vou colocá-lo de castigo. Não, foi ele, com as atitudes, enfim, com o comportamento inadequado, que fez algo que o levou para o castigo. Então, se ele se colocou de castigo, quem é que vai sair do castigo? Quem é que vai tirar ele do castigo? Ele mesmo. Ele vai ter que rever o comportamento dele para que ele encontre a saída daquele castigo. A mesma coisa a gente tem que fazer pelo lado positivo da vida. A gente também tem que se responsabilizar pelas coisas boas que acontecem, ou seja, a gente tem que fazer as coisas boas acontecerem na nossa vida. E o exercício da fé é exatamente isso, né? É trazer para a nossa vida coisas boas, ou seja, é confiar nos desígnios de Deus, lembrando que Jesus nos recomendou: ajuda-te e o céu te ajudará. Haverá amparo, haverá ajuda, desde que eu me responsabilize e faça a minha parte. Deixa eu ver, Marcelo está colocando aqui: o pensamento, desejar, é uma forma de materializar o que queremos. Exatamente, Marcelo, é isso aí. Pensamento é vida. Então, que a gente possa efetivamente se responsabilizar pelas coisas boas que a gente deseja que aconteça. É verdade, gente. E a gente vai adquirindo isso com o tempo, né, Gleice? Eu tenho certeza que eu sozinho não teria condições de ter essa compreensão se não fosse através da doutrina espírita. A compreensão de tantas coisas que já passaram pela minha vida. Não é porque eu me tornei espírita que eu fui fazendo tudo certo, não é isso. Mas eu sabia quando eu estava certo e sabia quando eu estava errado. Eu sabia que quando eu estava fazendo errado, né, a consequência daquilo dali poderia ser alguma coisa que ia causar algum tipo de perda ou de sofrimento. Mas eu sabia, né, eu conhecia, eu tinha uma opção, que nem você falou, o castigo, seu filho que se levou para o castigo. Então, os castigos que eu passei, fui eu que me levei. Não fui enganado, né? Então, a necessidade da compreensão disso tudo, né, de se estar em sintonia com a espiritualidade, estar em sintonia com o evangelho, faz toda a diferença nesse sentido, porque senão a gente fica muito perdido. E aqui, esse pedacinho aqui do texto que eu vou ler agora, começa a falar um pouquinho a respeito disso. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer, né? Ou seja, aquele que sai sem rumo, quando a gente sai sem rumo, né, que a gente se joga nas situações que a gente não tem uma compreensão real, a gente vai ao léu, né? A onda que leva a gente para algum lugar e vai ser o lugar que ela levar.
E depois a gente vai sofrer as consequências disso. O maior problema é o que eu digo assim, a pessoa não conhece, eu conheço várias pessoas que eu uso essa expressão, né, que vivem pelo instinto. Elas não estão ligadas a nada, elas não estão buscando, né, não têm interesse de buscar nada assim no sentido espiritual. Isso tem um problema, não tem um problema. A questão é que a gente fica por conta se o instinto é bom ou se o instinto não é bom. Se nós somos dominados por um instinto bom, naturalmente estaremos em sintonia, né, com os espíritos bons. Mas quando a gente não tem, né, quando a gente não tem naturalmente esse instinto bom, e a gente se joga assim no mar, né, e a gente vai sendo jogado de canto em canto, de onda em onda, e a gente vai ter alguns momentos de prazer, pode ter, mas o que demonstra aqui na leitura é que, na maioria das vezes, a gente vai perder muito tempo, a gente vai bater muita cabeça, a gente vai magoar muitas pessoas, a gente vai se magoar, né? Porque a gente se envolve com as pessoas, a gente se compromete com as pessoas. Seja qualquer tipo de envolvimento, a gente se compromete. Então, muitas pessoas ofendem outras pessoas, muitas magoam, usam das pessoas, né? Apenas por porque achar que aquela pessoa, eu acho que a Gleice isso e aquilo, e eu vou numa atitude de instinto, por quê? Porque eu estou pelo instinto, é uma coisa quase animal. E quando eu tenho a compreensão, né, eu olho para a Gleice, e a Gleice pode ser uma pessoa legal, ela pode ser que hoje ela esteja irritada, pode ser que ela seja uma pessoa amorosa, pode ser que a Gleice esteja passando por uma dificuldade, pode ser que a Gleice precise de um abraço. Então, a gente amplia, a gente coloca tantas possibilidades diferentes, né, quando a gente está preocupado com o outro, e quando a gente está preocupado em fazer as coisas corretas. Né? E quando a gente volta para a questão da fé, quando a gente sai de casa, quando a gente está em casa, quando a gente sai de casa ligado com os nossos amigos espirituais, as coisas funcionam de uma maneira diferente sempre, né, Gleice? E a gente precisa ter direcionamento, né? A gente precisa realmente se responsabilizar pelo destino que a gente quer atingir. O André colocou aqui, oi, André, assim, não adianta ventos bons se não sabemos os rumos da navegação. Exatamente. Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E muitas vezes desses caminhos a gente vai se perdendo, querendo, como o Marcelo tinha colocado, né? Gozos momentâneos, coisas efêmeras, quando na verdade o que a gente tem à nossa espera é a eternidade, né? Então que a gente possa focar lá na frente, vamos pensar longe, vamos fazer planejamento a longo prazo. Se eu sou um espírito, né, criado para a perfeição, criada para a condição de espírito puro, por que eu vou ficar aqui marcando passo, né, me perdendo pelo caminho? Vamos recalcular a rota. Recalcular a rota. Mas para isso, Gleice, a gente não nasce sabendo isso, né? Quer dizer, até nasce dependendo, bababá, mas aí vamos botar no dependendo, né? Vamos falar na real. Na maioria das vezes a gente não sabe. Né? E todos nós que estamos aqui dentro desse estudo, né, prestando atenção, que acompanhamos, que participamos, cada dia a gente se dá um puxãozinho de orelha. Né? Cada dia a gente se dá. O dia que a gente passar, um de nós passar sem se dar um puxãozinho de orelha, tem alguma coisa errada, alguma coisa passou que a gente não percebeu. Não é não? Assim, caramba, alguma coisa eu fiz aqui que não foi legal, que eu pensei, seja lá o que for, não me dei o puxão de orelha aqui, porque eu estou distraído. Gostei. Marcelo está dizendo que a nossa bússola, né, para a gente recalcular a rota, é a resposta 625 do Livro dos Espíritos. É o modelo, né? Modelo e guia Jesus. É o nosso modelo e guia. Então, lendo aqui mais um pedacinho. Posso? Pode, por favor. O enfermo, né, aquela pessoa que está doente, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Ou seja, a pessoa está doente, ele não acredita na medicação, ele não vai se cuidar. Né? O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar cooperação útil de coisa alguma. Ele não acredita em nada. Né?
não acredito em ninguém. Olha que tristeza. Isso. Né? Você não acreditar, como, por exemplo, aparece uma pessoa aqui para a gente e acontece muito, tá? Isso acontece demais, eu como pessoa, Gleice hoje como psicanalista, principalmente atendimento fraterno, e a pessoa chega com uma, vou chamar de doença aqui, chega com um problema e coloca um problema para a gente já conhece, de certa forma, como é que aquele problema daquela pessoa ali funciona, a gente já estudou, a gente já viu, a gente já viveu, a gente já sabe qual é o remédio para aquilo dali, e você fala isso para a pessoa, mas não é isso que a pessoa quer ouvir, né? Ela queria uma outra coisa, e aí aquele remédio é desperdiçado, né? Aquela opinião, aquela atenção que foi dada, aquele conselho que foi dado, isso a gente vai de uma doença mesmo, até um atendimento fraterno, até um atendimento psicológico, e a pessoa não está acreditando em você. Quantas situações a gente já passa por isso, né, Gleice? Na vida, amigos meus mesmo, que vêm e falam, e aí eu uso muito uma que eu já, todo mundo sabe que eu acompanho, né, o Divaldo desde adolescente, que eu sou fã, apaixonado por ele, e ele uma vez falou, eu nunca esqueci, que ele falava assim, se uma pessoa chega para você com um problema, e aí ela conta para você aquele problema. Se ela está contando, normalmente está te pedindo ajuda, porque você está esperando que você vai dar alguma coisa e vai aproveitar aquilo. Aí conta a primeira vez, fala daquele problema. Aí você fala a respeito, né, faz uma explanação a respeito daquele problema. Né? Então você faz a pessoa ter uma outra visão e dá mais ou menos uma dica de que ela tem que fazer para mudar aquilo. Aí daqui a pouco se encontra de novo com a pessoa vem e relata o mesmo problema. Aí Divaldo fala assim, então você vai relembrar tudo o que você falou da primeira vez e acrescentar alguma coisa que possa ter passado, né, que é ali que você não deixou de falar. Aí passa mais um tempo, vem a pessoa na terceira vez falar a mesma coisa. Aí Divaldo fala assim, não tem mais o que falar. Né? A pessoa não quer. Né? A pessoa não quer aquele remédio que você está oferecendo para ela. A pessoa não quer aquela ajuda que você está oferecendo. Ela quer ouvir uma outra coisa, ela quer só ficar falando daquilo dali. Né? Tem gente que é assim. Né? Tem gente que quer só ficar falando daquela doença dela. Ela não quer a cura da doença. Se tirar aquela doença dela, ela vai virar o quê? Né? Se ela é apaixonada pela doença. Né? Então, assim, muito, não tem? Quanto tem? Muito. Então, assim, então a gente puxa para a questão da fé. Ela está o tempo todo ligada. Essa pessoa tem fé em quê? Uma pessoa bota fé naquela doença dela, ou naquele problema, né? Aquela história, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Isso é para o lado negativo também. Né? Muitas pessoas não querem sair daquela situação que elas estão. Elas não se arrastariam atrás de Jesus para tocar na roupa de Jesus para se curar. Ela provavelmente ficaria lá se lamentando, Jesus ia tentar curar e nem conseguir, porque, sei lá, eu já estou aqui até chutando, né? Não teria nenhuma conexão, né, vibratória para poder realizar aquilo dali. Né? Continua. As almas vazias em balde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. É mais ou menos isso que a gente estava falando agora, né? Tem pessoas que realmente recebem toda ajuda, né? Então, quem está assistindo agora aqui conosco, né, e estiver ouvindo isso, muitas vezes na vida da gente, e muitas vezes mesmo na vida da gente, a ajuda vem, né, e a gente não percebe que ela veio. Né? A ajuda esteve ali, aquela oração que você fez em pé de joelho, deitado, seja lá de que for, pedindo um auxílio, veio e você não percebeu. Você não percebeu porque você estava esperando uma outra coisa, ou você estava distraído, ou você estava envolvido naquele seu pensamento perturbado, não percebeu que a ajuda veio de alguma forma, de algum vizinho, de algum telefonema, de um filme que você assistiu na televisão, alguma
depois a espiritualidade, né, dá um jeito de colocar no caminho da gente e mostrar. É alguém que manda uma mensagem, hoje a gente tem a tecnologia, manda uma mensagem, assim, muita gente reclama, mas eu adoro os bons dias de grupo, adoro os bons dias de grupo, porque às vezes esse bom dia me pega num dia que eu não estou tão pensando nisso, eu já estou numa aceleração totalmente diferente, eu já estou numa energia que já não é harmônica, chega alguém, aí chega a Gleice e me manda, bom dia, você tem um dia muito legal, bababá, bababá, ou vem uma passagem, uma leitura, uma frase de André Luiz, seja lá de quem for, você, caramba, né? Aí a gente dá aquela baixa. E tem gente não, tem gente que passa por cima disso e não percebe, não entra nessa sintonia, entra mais na sintonia da reclamação, né, do que receber a assistência. Quer falar a respeito disso? Continua aqui. Uma coisa que o André colocou aqui que é bem interessante é o vitimismo que todos temos. Isso é uma muleta para não assumir responsabilidades. E aí, completando ainda isso, a Josi coloca assim, temos que sair de nós, da nossa acomodação. Mas é um hábito. Isso vai se tornando um hábito e a pessoa não se dá conta do quanto ela está acostumada a ficar naquela zona de conforto, que nem sempre é muito confortável, diga-se de passagem, mas fica ali culpando os outros, fica ali esperando que o outro traga a solução do seu problema, esperando que enfim, caia do céu, sabe aquela ajuda que, de repente, o meu mentor vai vir e vai resolver. Por quê? Porque a gente não quer se responsabilizar, a gente não quer colocar esforço. Por isso que os espíritos nos falam que com um pouquinho de esforço da nossa parte, nós conseguiríamos, né, combater já nessa existência o que a gente não tem de legal, o que a gente precisa melhorar. O Marcelo divide aqui com a gente a história do Chico, que viu o cachorro uivando, e aí ele perguntou por que o cachorro sofria. E aí foi-lhe dito que o cão estava deitado em um prego. E o Chico perguntou, por que ele não levanta? Porque ele aguenta a dor, ou seja, não está doendo ainda o suficiente. Ainda a pessoa, por mais desconfortável que seja, não chegou no seu limite. E aí, se não chega no meu limite, eu vou empurrando com a barriga. Então, é aquela pessoa que está insatisfeita no trabalho e não se mexe, não se especializa, não vai fazer um curso, não vai pensar num plano B e fica ali remoendo, reclamando, porque é o patrão, porque é o salário, porque é a falta de valorização. Mas se não tá bom, criatura, se mexe, se responsabiliza, pega as rédeas da sua vida, recalcula a rota, busca um novo caminho, mas ficar ali não resolve. Oi, Luciano. Luciano coloca aqui pra gente. Quando menos espera, a solução vem. Mas vem desde que a gente esteja, pelo menos, aberto a perceber. Porque foi o que o Tony falou. Quantas vezes chega um amparo, uma ajuda, um conselho, uma mensagem que era para nos dar um norte e a gente está ali perdido. Por quê? Porque a gente não sabe nem onde quer chegar. E se eu não sei onde quer chegar, por que eu estou reclamando? Se o mundo não está do jeito que eu sonho, se o mundo não é ainda um mundo de amor e fraternidade e de amor ao próximo, ok, vai resolver alguma coisa eu ficar reclamando disso? Ou é melhor eu erguer, né, as mangas e colocar mãos à obra e fazer a minha parte? Né? A história da gota do oceano, né? Que seja uma gotinha, mas é uma gota que vai ajudar a formar o oceano. Então, que a gente possa aprender, de fato, a nos responsabilizarmos, porque até a cura da mulher, né, foi feita pela parcela que ela colocou de esforço com a fé dela. E a gente, às vezes, quando a gente fala assim também, Gleice, tem algumas pessoas, quando estão passando pelo momento de dificuldade, muitas vezes a gente está aqui falando para a gente, porque a gente também passa por dificuldades, né? Não é porque nós estamos aqui que a gente está tudo certo, a vida está toda resolvida. Não, muitas vezes a gente está passando pelo furacão também. A diferença é justamente essa. Eu estou passando pelo furacão, mas eu estou disposto a vir aqui e ajudar quem está também passando pelo furacão. Então, não é que
a gente fala dessa forma, que a gente fala essas coisas, e a gente está apontando um dedo para aquele que está enfraquecido no problema, que está perdido, que está desanimado. Tudo isso é natural, né? As pessoas, nós quando estamos, a maioria das pessoas, né? Alguns têm uma maneira diferente, já tem uma energia diferente, tem gente que já reage, já sai mudando tudo, tem pessoas que ficam mais como uma reação no assalto, tem gente que reage e tira a arma do bandido, tem gente que fica congelada, não consegue falar, não consegue gritar, não consegue se mexer, tem gente que já tem uma reação de sair correndo e gritando, cada um tem o seu tipo de reação. Isso é em tudo, né? Mesmo quando a gente está feliz e quando a gente está em dificuldades. Tudo isso, né, são toda oração respondida, atenção para os sinais, exatamente. Então, tudo isso acontece com todos nós, mas é bom quando a gente fala quando a gente fala de evangelho, a gente fala muito das coisas que a gente precisa fazer para ser feliz. O evangelho é isso, né? Você quer ser feliz? Então, assim, só que quando a gente fala que a gente quer ser feliz e entra dentro do evangelho, ó, esse sofrimentozinho, tem essa angústia, tem essa não sei o quê, tem isso, não sei o que lá. Você vai ter que ter a família, você vai ter que ser pai, você vai ter que ser filho, você vai ter que ser irmão, você vai ter que... Então, tudo isso, né, é o caminho que está levando a gente para a felicidade que a gente sonha um dia, né? Onde não haverá mais esse ranger de dentes aí que a gente tem que passar no dia a dia. Então, quando a gente vem construindo o evangelho, a gente vem se trabalhando, se moldando, né? E ali percebendo, caramba, realmente eu insisto nisso, eu faço isso, eu falo desse jeito para a pessoa, eu sei que está errado, eu sei que não vai adiantar, eu sei que eu não vou chegar a nada, eu vou insistindo. Mas quando a gente tem consciência, né? Quando a gente se dispõe à mudança, a gente vai falando, mas vai diminuindo, aí você vai melhorando aqui. Quando a gente percebe, chega lá na frente, a gente já não comete mais aquele erro que nos afasta justamente dessa felicidade que a gente quer. Um casal quer ser feliz se desrespeitando. Vai ser feliz, Gleice? Você que é casado, você que aí tem seus 20 anos de casamento, sem respeito, você chega a 20 anos de casamento? Não chega. Chega sem amor. Mas sem respeito... Sem respeito não chega, Sem respeito não vai, cara. Né? Mas precisa respeitar. Precisa respeitar, precisa compreender, precisa fazer um esforço. O que é maior do que eu sozinho? Eu constituir uma família. Quando eu constituo uma família, já não sou eu mais sozinho, né? Eu deixei de ser. Eu escolhi constituir uma família, normalmente, né? Assim, vamos lá, vamos pelo padrão normal. Então, eu tenho responsabilidade com aquelas pessoas, não é só a minha vontade, não é só o meu desejo, não é só tudo que eu quero, né? Se alguma pessoa está precisando de ajuda, eu tenho que estar disposto a ajudar, a compreender, né? Se um acorda azedo, o outro está azedo, vou ficar azedo também, vai ser um azedume só. Alguém tem que se dispor a ficar um pouco mais doce. E tudo isso dentro da cartilha do Evangelho, né? A gente vem estudando ali a doutrina espírita, a gente vem falando, olha, gente, se você fizer assim, vai dar errado. Faça um esforço, vocês são imperfeitos, né? Os espíritos falam isso, vocês são imperfeitos. Portanto, façam um esforço de não fazer desse jeito e fazer do outro. Porque esse esforço já é o que está causando a mudança, né, dentro da gente, no nosso comportamento. A gente está pegando a trilha aí do caminho da felicidade. Posso ler mais um pouquinho? Marcelo diz assim, por isso que Paulo diz, sim, sim, não, não. Ou seja, a mudança vai fazer eu perder o que era inútil e ganhar o que é útil. É posicionamento, né, Marcelo? Exatamente aí. É posicionamento. Muito bem. Pode ler. Foi. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Os amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas. Tem o concurso de tua fé, que também tu és filho do mesmo Deus,
as mesmas possibilidades de elevação. Ou seja, né, nem Jesus vai fazer a gente ser feliz, né? Nem os nossos amigos, por mais boa vontade que tenham, não vão fazer a gente ser feliz, né? Nos ajudam, nos auxiliam, né? Os amigos, a família, nos amparam. Quantas vezes... Eu não sou uma pessoa muito de falar do meu problema, porque eu me acho ridículo toda vez que eu falo que eu tenho algum problema, eu me sinto ridículo só de falar que eu tenho algum problema. Acho que eu não tenho o direito de ter problema, né? Pelo menos de encará-los como problema. Mas, assim, quando alguém me pergunta, que eu não estou legal, e alguém pergunta para mim, como é que você está? Eu estou bem, não sei o que lá, e qual situação? Aí eu olho para aquela situação, assim, só de pensar na situação com alguém do meu lado, interessado em me ajudar, né? Já olho para a situação, ela já faz assim, ó, né? Parece que aquele problema diminui porque tem alguém que está ali do meu lado, né? Eu tenho um amigo que está ali do meu lado, até alguém que, sinceramente, se eu falar, né, se eu falar para a Grace, ela fala, não, Tony, mas isso daqui você pode fazer assim, você pode fazer assado, você tem esse caminho, você tem aquele, blá, 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 blá. Então, todo aquele problemão gigante que eu tinha na minha cabeça, ele começa a diminuir. Mas por quê? Porque eu estou disposto a ouvir o que a minha amiga tem a dizer e confio no que ela vai dizer, né? Porque o que ela vai dizer, ela vai falar para mim com amor, mas eu que vou resolver as coisas. Então, a minha relação de fé com Deus, a minha relação de fé com Jesus é o que a gente falou lá no início. A fé é ter certeza que eles estão com a gente. A fé é ter certeza de que eu estou muito mal, ou deprimido, ou doente, ou com dor, seja lá o que for, né? E eu vou, da forma que eu gosto de fazer a minha prece, a minha oração, eu vou fazer essa oração sinceramente, e esse alívio vem, esse recurso vem. O problema é que, às vezes, a gente quer uma coisa imediata, resolver um problema imediato, uma coisa material, né? Que são as coisas que a gente enxerga e que provocam mais problemas na vida. Eu preciso de um dinheiro, eu quero fazer uma oração agora e daqui a meia hora aparecer um dinheiro. Não é assim que vai funcionar. Pode aparecer uma oportunidade de eu fazer um trabalho e ganhar aquele dinheiro. Em 6 meses. Né, Grace? A relação de fé com o que a gente tem é essa, diferente do que a gente imagina. Eu acho que esse último parágrafo aqui realmente nos dá uma sacudida e falar, ei, calma que as coisas não são como você acha que são. As pessoas não têm que se responsabilizar pela sua felicidade. Cabe a você, né, fazer a sua parte. Marcelo completa aqui dizendo assim, esse é o sinal, Jesus nos traz alguém para bons conselhos, não para decidir por nós, né? Então, não tem jeito, não tem outro caminho, é um caminho doloroso, é um caminho árduo, mas é um caminho que vale a pena cada esforço. Como é gostoso quando a gente consegue, né, perceber o quão capaz nós somos para realizar a nossa trajetória. Esse peso que a gente tende a colocar no ombro do outro, como se o outro tivesse a responsabilidade de nos fazer felizes, é muito ruim. Basta a gente se colocar na posição contrária, quando o outro deposita em nós toda uma expectativa para que a gente vá lá e supra as necessidades dele. Gente, como isso é complicado. Então, que a gente possa, com esse texto, realmente trazer para nós a responsabilidade das coisas boas da vida, como no caso da mulher que foi curada. O André coloca, a fé é diferente de acreditar. Ter fé é estar em sintonia com o Criador e com os desígnios de Deus. Exatamente, André. Ter fé é a gente confiar que existe essa força superior que nos conduz, que existem as leis divinas que regem as nossas vidas e que vão nos conduzir de forma universal, né? O que é lei para nós, que é lei divina para nós, é lei divina em qualquer outro espaço do universo. Então, nada de se fazer de vítima, nada de se fazer de pobre coitado, não. Vamos nos responsabilizar, sim,
e deixar de colocar no ombro do outro qualquer responsabilidade que, na verdade, é nossa. Tem a gente está há muito tempo, né? A gente está aí numa moda de que muitas pessoas vão dizendo: não, você faz isso, você faz aquilo, você pode ser rico, você pode não sei o quê, você pode não sei o que lá, em 10 minutos você vai ganhar não sei quanto. Então, assim, e muitas pessoas querem, realmente buscam felicidade na riqueza, buscam a felicidade no luxo. Muitas pessoas são atraídas por isso, né? E acham que ter fé ter a certeza de que vai fazer determinadas coisas e vai atingir esse objetivo. Mas vamos trazer para a reencarnação, vamos trazer para o nosso mundo, do mundo espírita, nós estamos numa sequência, como a Grace falou, né? Nós estamos num processo, e dentro deste processo, nesta encarnação, algumas situações estão previstas que elas aconteçam, né? É uma dificuldade, é uma doença em determinado momento, é uma dificuldade financeira, é uma dificuldade afetiva, né? Então a gente, quando vai ver na própria literatura espírita, nos palestrantes, naqueles mais antigos, Chico Xavier, no Divaldo Franco, quando vê, se fala assim: olha, normalmente a pessoa que tem uma dificuldade em relacionamentos afetivos, essa pessoa já teve oportunidade, né, facilidade com relacionamentos afetivos e fez pessoas sofrerem, né, com isso. Então, ter fé não é você achar que porque você conheceu, que você conheceu a doutrina espírita, ou seja lá que religião for, e você vai arrumar um casamento no dia seguinte. Não, se você tem na sua programação uma dificuldade, a gente vai ter que fazer muita coisa boa para diminuir essa dificuldade, senão a gente vai passar, né, a encarnação inteira com essa dificuldade, porque a função dela é nos ensinar, não é nos castigar nem nos maltratar. Então, às vezes, a gente pega algumas pessoas muito frustradas com algumas coisas que elas desejavam tanto aquilo dali, e elas não conseguem aquilo dali. E às vezes a gente está de fora, a gente fala assim: poxa, realmente essa pessoa aparentemente não vai conseguir isso, né? Parece que não está escrito na história dela que ela vai alcançar isso, mas é isso que ela deseja. E às vezes aquela situação, seja ela que for, que são né, inúmeras, aquela situação ela existe justamente que a pessoa sinta aquilo, saiba que aquilo não é uma coisa legal de se fazer aos outros, para que ela, numa próxima reencarnação, né, não repita e valorize os outros. Tem muitas pessoas que têm muita, falando de relacionamentos afetivos, que é uma coisa que mexe muito, pelo menos mexe muito com a maioria das pessoas que eu conheço. Todo mundo parece que tem que ter alguém, e parece que tem que ter um casamento como se fosse 6 meses de casamento, que tem que ter, né, aquela energia toda, aquele negócio todo, só que as coisas têm fases e têm ciclos. E quando essas fases, esses ciclos se modificam, a pessoa fica esperando, né, Gleice, ter o que fez a liga, né? O que fez a liga, você bota o bolo ali no forno, o forno está pegando fogo, e está com fermento, está com tudo bonitinho, e você acabou de bater, ele vai crescer, ele vai ficar lindo, aí você vai tirar do forno, que tem o tempo certo de ficar no forno, você vai tirar, ele vai diminuir um pouquinho, vai esfriar, ele é gostoso, mas aí você já não está mais dentro do forno. Você vai comer o bolo gostosinho, fresquinho, com o seu cafezinho, com o que você gosta de tomar. Então, as coisas vão cumprindo ciclos diferentes. E a gente quer ficar preso a um único ciclo. Então, assim, a frustração também é muito grande por conta disso, né? Fala aí, Gleice. É isso aí. Na verdade, já deu o nosso tempo, a gente precisa ir caminhar para o encerramento. Então, quero agradecer, Tony, a sua presença, as suas reflexões, agradecer a todo mundo que participou aí com a gente, que comentou. André está fazendo aqui um último comentário, vamos ver o que ele está falando. Lembrando que Freud, não há mudança enquanto o subconsciente não muda. De outra forma, sempre vamos procurar os mesmos problemas. Perfeito, André. Muito bem colocado, muito bem lembrado. Então, que a gente possa se responsabilizar, né, pela nossa caminhada.
E quero agradecer, quero desejar um bom final de semana para todo mundo. Lembrando que amanhã a gente tem nosso Evangelho online normalmente. Tony, gratidão pela sua participação. Agradeço. Pode finalizar com algum comentário aí, com alguma despedida, e aí eu faço a prece para a gente. Só reforçar essa questão da fé mesmo, porque a gente não sabe direito o que é a fé, né? A fé não é a nossa vontade, a fé é a nossa ligação com Deus. É isso que a gente tem que trabalhar, a nossa ligação com Deus. Porque às vezes a gente acha que está sentado esperando alguma coisa acontecer, porque tem fé. Às vezes a gente está angustiado, trabalhado, desesperado, porque não tem fé, né? Porque a fé é distorcida. Então, assim, vamos aproveitar, né, e ter uma fé mais legítima, porque isso vai ajudar a gente muito nessa caminhada. E obrigado por estar aqui, né? Então, boa noite, pessoal. Vamos lá para a nossa prece de encerramento, para nos dar energias boas e a gente ter uma noite de sono serena, tranquila. Então, vamos unir os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e, mais uma vez, colocar aqui toda a nossa gratidão. Gratidão pelo estudo realizado, gratidão pela companhia dos amigos espirituais, gratidão pelas oportunidades de crescimento e de aprendizado. Mas vamos juntos nos ligar ao nosso Mestre Jesus e com toda a sinceridade dos nossos corações dizer: Mestre, amigo querido, dai-nos a tua mão, porque ainda temos passos vacilantes, ainda temos dificuldade de aplicar tudo isso que estamos tendo a oportunidade de estudar, mas queremos nos curar. Por isso, nos ajude, Mestre, a fortalecermos a nossa fé. Assim, pedimos que abençoe a cada um de nós, aos nossos lares, e permita que, em teu nome, possamos dar por encerrado o nosso encontro desta noite. Fica conosco, Mestre, por favor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Ti, graças a Deus, nosso Pai Celestial. Graças a Deus. Um bom carnaval com muita luz aí para todo mundo. Para todos nós. Beijo, pessoal. Obrigada pela companhia. E a gente se vê por aí. Tá bom? É isso aí, Luciana. Mudança meio de dentro para fora. Beijo, tchau. Beijo, tchau.